Olá pessoal, bem-vindo a mais um Literatos, e nesse vídeo eu vou estar apresentando para vocês alguns livros de ética, e eu queria adiantar para vocês a ideia de que esses livros não vão dizer os principais ou os mais indicados, mas alguns que também por experiência própria eu tive a oportunidade de conhecer e que vão auxiliar vocês a terem uma visão ampla da questão da ética e da moral, né? Enfim, antes de mais nada eu queria falar para vocês, dar uma conceituação de ética, né, que de certa maneira é controversa entre alguns filósofos, né? E a ética é a reflexão sobre a ação humana, né? Sobre a maneira do homem agir. A moral seria a prática dessa ação, e a ética tenderia a uma ideia mais geral e teórica, e a moral é particular e prática. E aqui eu estou falando, dando uma conceituação de uma maneira mais didática ou grosseira, né? Alguns filósofos eles não distinguem ética e moral, mas para fins didáticos poderíamos dizer que a moral está relacionada a uma prática particular ou de uma instituição, de um grupo social, por exemplo a ética, a moral cristã, né? Do qual está inserido uma certa prática, uma certa ação, um modo de conduta de um grupo em particular, e a ética tende a ser uma reflexão mais geral, do qual, nesse caso, a moral cristã está, de certa maneira, abaixo, né? Então a ética ela está relacionada a algo mais geral e a moral a algo mais particular. Mas enfim, como eu disse, é uma conceituação de certa maneira particular, né? Mas cada filósofo ele vai tratar essa questão, conceituar de uma maneira que lhe é pertinente. Mas enfim, um dos livros que eu queria indicar é do filósofo brasileiro Álvaro Valls, O que é Ética, da edição da Brasiliense, né? Do qual o que é, e tem vários questões do qual essa edição ela apresenta, né, direciona, e nesse caso o que é ética. Álvaro Valls, quem não sabe, é o principal tradutor de Kierkegaard no Brasil, e ele trabalha principalmente nos problemas de bioética. E aqui ele vai tratar sobre o conceito de ética, algumas das correntes da ética e o problema também da liberdade e uma abordagem também marxista. Esse é um livro, eu acho que tem várias edições, né? Esse aqui eu estou com a segunda edição, e é muito indicado para quem quer iniciar o estudo da ética. Um outro livro que eu queria indicar para vocês é do filósofo William Frankena, né? Esse caso aqui tem a terceira edição. Eu acredito que seja um livro muito conhecido nos departamentos de filosofia, e ele segue a mesma linha do livro do Álvaro Valls. Mas o diferencial desse livro é que, além dele abordar as principais correntes éticas, ele dá, por exemplo, um espaço para a chamada ética ou moral cristã, né? Uma problematização, e ele também lança alguns problemas e situações no quais cada sistema ético enfrenta sua dificuldade. Então é um livro muito indicado, eu gostei muito dele, porque ele não se prende somente à discussão das principais correntes, mas também ele procura também problematizar, além do que ele dá essa abordagem da ética cristã, que eu achei muito curiosa, muito interessante. Um outro livro que eu vou indicar, que é da Paulus, Ética em Movimento, que é uma coleção de ensaios, onde cada autor, cada especialista, ele trabalha o pensamento ético de vários dos clássicos da filosofia, desde Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino, Maquiavel, Kant, Foucault. Então eles vão fazer um ensaio resumido das principais ideias de cada autor clássico da filosofia que teve
uma reflexão sobre o problema da ética. Então acho que é muito interessante se você quiser conhecer esses principais autores e até mesmo algum que você se identificou e você fazer um trabalho, né, direcionado a eles. Então tem vários até a filosofia contemporânea. Um outro livro que eu quero indicar para vocês é o chamado Ética Aplicada, do José Nedel. Esse aqui é um livro que, como o próprio título sugere, ele está relacionado a situações éticas do qual enfrentamos no cotidiano, né? Então, assim, o foco desse autor, além dele problematizar alguns dos principais sistemas éticos na história da filosofia, ele procura colocar situações práticas nos quais muitas vezes nos encontramos e que precisa de uma resposta de ação para essas situações. E o curioso aqui, interessante, é que ele também faz uma discussão, por exemplo, da ética de Peter Singer, né, que ele faz uma reflexão sobre eutanásia, aborto e questões de ética dos animais. Então ele está voltado mais para a questão de situações do cotidiano do qual nós nos encontramos e do qual nós muitas vezes sentimos dificuldade para dar uma resposta ética para esse problema. Então o enfoque desse livro e o mérito desse livro está nesse sentido. Um outro livro que eu vou indicar para vocês é uma coleção de ensaios do Luiz Alberto Peluso, que de vários também estudiosos dessa corrente ética do qual por vezes é deixada de lado, que é o utilitarismo, né? Além da chamada ética da virtude, ou teleológica de Aristóteles, a ética deontológica kantiana, nós temos a ética utilitarista, que se remete a Jeremy Bentham e Stuart Mill. E aqui é uma coleção de ensaios, onde alguns dos estudiosos desse tipo de ética, eles problematizam a questão da ética utilitarista. Ao meu ver, a ética utilitarista, ela busca resolver problemas de conflito que estão relacionados a problemas pontuais, tipo, em uma situação, o utilitarista ele vai dizer, olha, se você tem um maior número de pessoas, para dar um maior número de benefícios, você vai ter essa escolha ética. Então o utilitarista ele parte do pressuposto de que você tem que... uma ação ética seria aquela ação que traz maior felicidade, benefício ou conforto ao maior número de pessoas possíveis. Então, por exemplo, numa situação onde você tem uma opção de salvar menos ou mais pessoas, o utilitarista responderia que você tem que salvar, e se você tivesse essa única opção de escolher entre um e o outro, você escolheria salvar mais pessoas e deixar umas, por exemplo, morrer. A menor parte morrer. Então o utilitarista ele trabalha a partir desse pressuposto e trabalha a partir de algumas situações limite do qual nós nos encontramos no cotidiano. Mesmo que você não concorde com a posição utilitarista, é importante porque conhecer essa corrente, porque ela é muito estudada no ambiente filosófico. E um outro livro que eu vou indicar para vocês é o Ética da Virtude, que é uma reflexão desde Aristóteles, passando por Nietzsche, por Ricoeur, sobre essa corrente que remete à ética aristotélica. E ele dá indicações de ética contemporânea, de discussões contemporâneas de ética da virtude. E mostrando que a ética da virtude ainda ela é discutível e é possível no ambiente cotidiano. Bem, pessoal, obrigado por terem assistido o vídeo, se inscrevam, curtam aí e até mais.